Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas não uma viagem qualquer. Vamos para um capítulo da história humana que pouca gente conhece, bem aqui, no coração da América do Sul. Uma história que está, literalmente, debaixo dos nossos pés. Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que guia a nossa jornada. E olha, para encontrar a resposta, não adianta voltar só algumas décadas ou séculos. A gente precisa ir muito, mas muito mais fundo no tempo. 11 mil anos. Para pensar um pouco nesse número. É muito tempo. A presença humana que a gente tem confirmada no que hoje é o Mato Grosso do Sul tem, no mínimo, essa idade toda. É uma escala de tempo que é até difícil de colocar na cabeça e que mostra o quão profundas são as raízes da história nesse lugar. Certo. Mas antes da gente sair falando sobre quem eram esses povos, tem uma pergunta que não quer calar. Como é que os historiadores sabem disso tudo? Afinal, a gente está falando de uma época que não existia escrita, não tinha livro, nada disso. Como é que essa história é desvendada? Bem, é um verdadeiro trabalho de detetive. Os pesquisadores usam várias ferramentas. A arqueologia, por exemplo, vai lá e escava as pistas físicas, os objetos, os potes de cerâmica, os túmulos. A história oral é super importante para resgatar as memórias que sobreviveram, passadas de geração em geração. E claro, tem os documentos escritos que, mesmo sendo mais recentes e com o olhar do colonizador, também trazem um monte de informação. Beleza. Agora que a gente já entende as ferramentas, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Para a jornada épica dos primeiros seres humanos que chegaram neste continente e, no fim das contas, se estabeleceram por aqui. Olhando para essa linha do tempo, a gente tem uma noção da dimensão da coisa. A chegada de gente aqui no Mato Grosso do Sul não foi um evento do nada. Foi, na verdade, o capítulo final de uma saga de migração que atravessou continentes por milhares de anos. E o mais maluco aconteceu quase na mesma época, talvez até um pouco antes, da famosa cultura Clovis, lá na América do Norte. Então, como os arqueólogos têm tanta certeza? Eles encontram pistas. Cada fragmento de osso, cada pedacinho de ferramenta de pedra é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça gigantesco e, juntando tudo, aos poucos eles conseguem reconstruir esse mundo antigo. E as provas são bem concretas, viu? A gente está falando de esqueletos com até 11 mil anos de idade, de arte nas paredes das cavernas, que são tipo uma janela para a gente espiar a alma desses povos. E claro, os cacos de cerâmica, as ferramentas de pedra, tudo isso conta uma história, sem precisar de uma palavra sequer, sobre como eles caçavam, cozinhavam e viviam o dia a dia. E quando a gente junta essas pistas todas, o que aparece não é a imagem de um povo só, homogêneo. Pelo contrário, o que a gente vê é um verdadeiro mosaico de culturas. A região era um caldeirão de sociedades diferentes, cada uma adaptada de um jeito único ao seu ambiente. E essa tabela aqui resume essa diversidade de um jeito muito claro. Repara só como o ambiente foi fundamental para moldar cada povo. Nas planícies abertas do Pantanal, tínhamos os guerreiros Guaicuru, dominando os rios, os canoeiros Paiaguá, e mais nas florestas, os agricultores Guarani. 3 povos, 3 mundos, no mesmo lugar. Vamos dar um zoom nos Guaicuru. A história deles é fascinante. Eles ficaram conhecidos como os Índios Cavaleiros, porque, depois que os cavalos chegaram com os europeus, eles dominaram a montaria de um jeito impressionante e se tornaram os senhores absolutos das planícies do Pantanal. Foi uma adaptação cultural muito rápida e poderosa. Se os Guaicuru dominavam a terra, os rios Paraguai e Paraná tinham outros donos, os Paiaguá. Pensa nos caras que eram mestres das águas. Eles eram tão bons com as canoas que praticamente viviam nelas, controlando todas as rotas fluviais. A vida deles era o rio, literalmente. E para completar esse mosaico, em contraste com esses grupos mais nômades, a gente tinha povos como os Guarani e os Terena. Eles eram agricultores de mão cheia, cultivando milho, mandioca e, por isso, estabeleceram comunidades mais fixas. Eles transformaram a paisagem com suas roças e plantações. Por milhares de anos, esse mosaico de culturas floresceu. Milhares de anos. Mas aí, um evento mudou tudo. Para sempre. A chegada dos europeus no século XVI não foi um encontro, foi uma colisão violenta de mundos. A mudança foi brutal. O que antes eram sociedades autônomas, donas de seus próprios territórios, virou um cenário de colapso populacional, de trabalho forçado e de uma perda cultural e territorial gigantesca. A diferença do antes e depois é chocante. E essa ideia aqui, ela resume a lógica cruel da colonização. O maior produto que os colonizadores buscavam na região não era ouro nem prata, era a gente.
A mão de obra indígena capturada e vendida como escrava era o verdadeiro motor que fazia a economia colonial girar. Mas é muito importante dizer que essa história não é só sobre vitimização. De jeito nenhum. É também uma história de uma resistência incrível. Grupos como os Guaicuru e os Paiaguá lutaram com unhas e dentes contra a colonização por séculos, defendendo seu território e seu modo de vida com uma bravura impressionante. E tudo isso nos traz, finalmente, aos dias de hoje. Porque a história, sabe, ela não é uma coisa morta que fica lá no passado. Ela ecoa, ela reverbera e continua moldando a nossa realidade de formas muito concretas. As consequências daquele longo processo são sentidas até hoje. Muitos descendentes daqueles povos originários vivem em terras drasticamente reduzidas, numa luta diária e incansável pelo reconhecimento de seus territórios e pela sobrevivência de suas culturas milenares. E é aqui que tudo se conecta. Conhecer essa história não é só um exercício de olhar para o passado. É fundamental para a gente entender as raízes profundas dos desafios do nosso presente. É reconhecer que aquelas pegadas, deixadas há mais de 11 mil anos, elas não desapareceram, elas ainda marcam o chão que todos nós pisamos hoje.